Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa nesse dia lindo, lindo, lindo. Aqui estamos já no outono, temperatura curiosa, porque eu já te falei, faz um friozinho de manhã, é bem gostoso, um ventinho, lá pela tarde dá uma esquentada, aí você começa a suar e à noite esfria. Mas estamos de volta nesse belíssimo parque, onde eu gosto de sentar por aqui, ficar lendo, ter um cafezinho mais para frente, mas a produção nunca me deixa comer nem beber meu café. A última vez que eu consegui fazer isso foi lá em Londres, porque eu me revoltei, né, e fiz uma rebelião e conseguimos. Mas quando depende dessa turma aqui, cara, não é brincadeira não. O nível de desprezo em relação a uma pessoa é altíssimo, né? Pelo menos dessa vez me permitiram fazer aquele gel sentado que vocês também preferem. Não se esqueçam de compartilhar, de mandar para os seus amigos, comentar. Vocês sabem que a gente lê todos os comentários entre ele e lemos mesmo. E tentamos adaptar, às vezes, o programa para vocês. E eu vou dizer, às vezes eu queria fazer um gel mais curto mesmo, só que é muita informação. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que eu corto, né, para poder fazer. E de vez em quando até falam, pô, faz 2 por semana, mas é impossível, o tio não aguenta. A gente tem muita coisa para ler, muita coisa para levantar, editar, cortar, e muitos programas, né? Vocês sabem que eu sou escravo do Quinto Elemento, pois já faço vários programas aí com o Kim também, enfim. Mas eu vou deixar então aqueles abraços especiais para vocês, que vocês pedem com tanto carinho e eu adoro. Um abraço para Elizabeth Vermont, lá do Rio de Janeiro, que hoje está na Alemanha, para Gina de Souza de Salvador, para Regina, Samanta de Vitória, para o Alessandro, Jonathan e Renan, de Itaúna, Minas Gerais. Vou te falar, outro dia eu estava com tanta saudade de comer um pão de queijo e comer comida brasileira, que eu escolhi aqui um restaurante gaúcho. O cara mandou uma picanha com arrozinho, feijão, farofa, que foi um espetáculo. E tinha um pratinho de salgado, aquele típico prato de salgado. Compramos um prato de salgado que dava para 4 pessoas, mandei, tinha pão de queijo, quibe, foi uma festa. Enfim, minha filha adorou também. Um abraço pro Egídio, que está de Nova Mutum, lá no Mato Grosso, pro Heitor da cidade de Cunha, do ladozinho ali de Paraty. Um abraço pro Marcelo Tamashiro, que acompanha o GEL lá do Japão. Pô, brigadão. Eu vou falar do Japão, tá? Tá na lista para falar aí das eleições e da vitória da primeira-ministra, mas em breve, tá? Eu ia falar nesse, mas não deu tempo. Deve ser no próximo ou no outro, porque é muita coisa que acontece no mundo. Um abraço pro Sérgio Ribeiro de Maceió, pra Cris de Belém. Ela pediu para mandar um beijo pro Trelli. Eu não vou mandar beijo pro Trelli, não. O Trelli me enche a paciência, Deus me livre. Elinei de Ilhéus e Everton de Curitiba, Jorge de Irajá, Luiz Helena de Franca, Patrícia Villanova de Gravataí, saludos Mário da Argentina, Thaís de Salvador, William também de Salvador, Vladimir e Ermileide de Itajaí e Zilmar do Grande Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para vocês, um beijão, e chegou a hora de falar de geoeconomia. Vamos falar não vou dizer que são os ilegítimos, né? Mas vou dizer dos esquecidos, talvez. Na verdade, não são nem os ilegítimos, nem os esquecidos, são os irrelevantes mesmo. E os irrelevantes são duas matérias que deram a tônica dessa semana já economia. Quem? A ONU e a famosa nova direita permitida, que nem nasceu e já morreu. Na verdade, ela tenta se transformar, se metamorfosear, e nós vamos falar desses caras, que são sempre eles, os liberais. E você que me acompanha sabe que se eu tenho um desprezo além da esquerda, é pelos liberais. Por motivos culturais, religiosos, metafísicos, teológicos, eu tenho horror a liberal. Liberal é um erro antropológico. Isso é a realidade. Mas isso é discussão para outro tema. Mas é o seguinte, existe um projeto hoje no mundo de política, que é um projeto do sem voto, tá? Que querem dominar o país. Isso eu não estou falando do Lula, que é o famoso, aliás, projeto nem Lula nem Bolsonaro. É a turma do capital, dos grandes bancos, dos monopólios financeiros rentistas que precisam urgentemente de um representante político para tentar manter a infraestrutura de poder. O que a gente está dizendo é que eles estão tentando fazer a manutenção de um sistema que tem prevalecido durante séculos e que simplesmente, séculos é exagero, durante dezenas de anos, quase um século, mas que basicamente dá a tônica da economia mundial, quase como um pensamento único econômico, economicamente correto, como eu falei no último GE Economia. E esses caras estão desesperados porque a estrutura do mundo está se alterando.
você tem uma estrutura que hoje está nascendo que é completamente diferente do que nós vimos até então. E então, o que eles estão tentando fazer é exatamente uma manutenção desse sistema rentista, contrário a um setor ou à volta do produtivismo, que acaba sendo beneficiando as pequenas e médias empresas. Então, esses grandes bancos hoje lutam numa grande guerra para manter o sistema rentista. E honestamente, meu caro, na Europa e principalmente na Inglaterra, esse movimento que é rentista liberal, ou dito conservador, tá? Liberal, esse cara está em crise total. E os verdadeiros conservadores, uma direita que é hoje com a mesma percepção de uma direita trumpista, eles já entenderam que não só esses caras são inimigos deles, mas como também, para ganhar a eleição e para atender as demandas do povo, a direita não pode se aliar a esses liberais. E essa postura tem um respaldo enorme do povo. O povo não tolera mais o liberalismo globalista. E veja o que acontece hoje na Inglaterra. O Financial Times ele fez um artigo em que ele basicamente reconheceu que o antigo Partido Conservador inglês se tornou irrelevante politicamente. Esse Partido Conservador não tem nada a ver com a direita, tem a ver com as visões de Margaret Thatcher, né, e tantos outros. Esses caras governaram nos últimos 65 anos, governaram 65 anos dos últimos 100 na Inglaterra. E sendo 14 seguidos, até que perderam para a esquerda. Então, esses caras já foram celebrados como um partido político, né, de maior sucesso na história das democracias ocidentais. E tem uma tradição de líderes, como eu te falei, bastante influentes. A Margaret Thatcher, o Churchill foi de lá, o de Israel. E eles governaram o Reino Unido nos últimos 65 anos dos últimos 100. Mas se a eleição fosse realizada amanhã, de verdade, esses caras tomariam um pau moído. Seria o quarto partido da política do Reino Unido, que seria um resultado catastrófico, tá? E o pior resultado desde a década, né, de pelo menos de 1830. A atual líder deles, que é a Badenoch, ela herdou esse partido vindo do Rishi Sunak. E eles acabaram de sofrer uma derrota brutal depois de 14 anos de governo. Como então não dizer que eles, junto com esses outros liberais, não foram responsáveis pelo lixo globalista que se instalou no mundo? Como não dizer que eles são responsáveis pelo que o povo inglês hoje reclama e diz que não aguenta mais? Como esses caras ainda se apresentam como solução? Veja, o Armínio Fraga essa semana também teve a pachorra de dizer que a política fiscal do Lula é suicida. Só que esse mesmo Armínio foi o cara que foi para a televisão pedir voto para o Lula, dizer que não entendia porque o mercado, essa massa amorfa, como ele disse, né? Esse pessoal curto-prazista, esse pessoal oportunista, que é ele, na verdade, né? Curto-prazista, oportunista, ele indicou e apoiou a volta de um sistema que hoje ele fala que está preocupado porque é suicida. Só que a grana dele não vai morrer. Quem vai morrer é você. Então, esses caras não podem negar que eles são diretamente responsáveis pela crise econômica que se instalou no mundo. Só que agora esses caras estão sendo espremidos por ambas as extremidades. Eles apanham da esquerda e apanham da verdadeira direita conservadora. E no caso do Reino Unido, o Financial Times reconhece que esses caras estão sangrando, e sangrando muito. E o principal cara que está dando aquela espetada dentro do partido é o Nigel Farage, que é um soberanista que quer fazer uma reforma bastante ampla no Reino Unido, tá? E se opõe completamente aos conservadores liberais tradicionais. E esses conservadores liberais tradicionais correram para se aninhar no que a gente chama de liberais democratas de centro. O Farage, basicamente, meu caro, chutou a cabeça dos liberais. Ele não quer acordo com esses caras. E esses caras são o que representariam no Brasil um Tarcísio, um Zema, um Partido Novo, entende? E esses caras lá na Inglaterra não têm apoio e respaldo popular. E o Farage abertamente fala
que, para pavimentar o caminho, para se tornar o primeiro-ministro, eles precisam pisar na cabeça dos conservadores liberais, ou seja, dos liberais democratas. E até mesmo a oposição, o atual primeiro-ministro, que é o Sir, né, que é o Starmer, ele já disse que o partido conservador, com essa visão liberal, é um partido natimorto, como virou no Brasil um PSDB da vida. O Robert Ford, que é um professor de ciência política da Universidade de Manchester, escreveu exatamente essas palavras que acabaram sendo ressoadas pelo partido do Farage, que para ele se tornar primeiro-ministro somente poderia ser se ele pisasse no cadáver do Partido Conservador, ou seja, dos liberais. Honestamente, meu caro, se Eduardo Bolsonaro quiser realmente ser presidente do Brasil, ele vai ter que também fazer o mesmo caminho, entender que a política liberal que foi implementada no mundo não é aquilo que é bom para o povo. Entendeu? E então é necessário que nasça uma força política de reforma antissistema que vai combater tudo o que foi feito nos últimos 100 anos. Entende? E veja, da mesma maneira, a gente pode ver que na Europa e no mundo, todos esses movimentos têm crescido. O Chega aqui em Portugal não se aliou com a iniciativa liberal. O cara que ganhou a eleição essa semana na República Tcheca, que estava segundo, terceiro nas pesquisas, né? Sempre assim, ele acabou vencendo com 34% dos votos, enquanto os liberais ficaram com 14% e os centro-direitas, o famoso isentão ali, né, ficou com 24%. Ou seja, esse cara ganhou a eleição chutando a cabeça dos liberais na República Tcheca. A AfD, por exemplo, na Alemanha, não quis fazer acordo com o Merz, que é hoje o primeiro-ministro da Alemanha, né? Mas que basicamente é um cara do BlackRock, que tem essa visão também neoliberal. Então, os partidos que têm crescido com apoio popular são aqueles que não se alinham com os liberais. Ou seja, os conservadores no caso da Inglaterra, verdadeiros, né, pró-Brexit, os caras que estão, de fato, com uma política de reforma soberanista, produtivista, são hoje evitados pelas classes destruídas e endinheiradas do país, que ficam chocadas, com nojinho, quando repletos de prudência e sofisticação, né? Aquele ar de nojinho, educado, né? Quando o Farage apresenta uma retórica anti-União Europeia, anti-energia renovável, criticando o direito internacional e principalmente a elite liberal. Esses liberais democratas, hoje, tentam se alinhar em outros partidos. Então o Farage, honestamente, tem razão em pisar na cabeça desses caras no partido da Thatcher, porque é a única forma de mostrar um novo caminho para desenvolver a Inglaterra. Então o que você tenta ver é um desespero dos sem voto, que são os liberais, que tentam grudar apenas na pauta moral conservadora para tentar se diferenciar de uma direita soberanista e produtivista. Agora, isso não é só no Brasil, não. Como você vê os podcasts aí de liberais tentando arrancar do Bolsonaro, de qualquer maneira, um apoio a um candidato que só interessa aos bancos. Só que isso acontece também, e tem acontecido, em outros lugares. O Partido Conservador da Inglaterra, que tem sofrido, é exatamente isso. Ele tenta pegar e copiar as pautas do Farage, em alguns momentos, pró-Brexit, começaram a criticar as energias renováveis, o direito internacional, só que, ao mesmo tempo, ele é defensor de uma política econômica estritamente liberal. Então, eles acabam tendo se apresentar como uma direita permitida, uma direita inteligentinha, né, cheirosa, só que não tem voto, meu caro. E é muito curioso, porque esse cara que eu te falei, que é o Robert Ford, da Universidade de Manchester, ele falou uma frase que eu gostei muito. Ele falou assim, olha, e ele falou isso dentro dessa reportagem do Financial Times, né? Ele falou o seguinte, se eu te der a lista de partidos dessa centro-direita liberal limpinha, que derrotou a direita dentro do seu campo de jogo, eu vou te entregar uma folha de papel em branco. Porque esses caras não conseguem capturar o apoio popular. É o problema do novo, entende? Então, recentemente, na conferência do Partido Conservador, que teve agora em Manchester, a Badenoch, que é a nova líder,
novamente tentou lutar, tentou apresentar uma pauta moral e política que é do campo político do Farage. Só que, novamente, incluindo alterações sobre as regras climáticas, só que, novamente, ela tenta emplacar e dominar o discurso economicamente correto. É aquela ideia da pensamento único. E o que a direita europeia nos mostra, meu caro, é que sim, europeia e britânica, é que sim, nós temos que dividir a direita, sim. Nós temos que, sim, chutar a cabeça dos liberais que estão caminhando para uma irrelevância política e, portanto, viva, sim, a polarização. Essa polarização é que tem permitido que uma parcela significativa da população expresse o seu descontentamento. A democracia é essa gestão inteligente da polarização, não é a pacificação. A pacificação é o contrário, é você calar a boca dos dissidentes, né? Vamos acalmar todo mundo, né? Alguém vai ter que entubar e ficar quieto. Basicamente é isso que significa. Então é silenciar o discurso que não te agrada. Pois bem, óbvio que o que a gente está vendo é que os liberais hoje não conseguem mais aplicar e vender a sua pauta, porque simplesmente houve uma consequência de desindustrialização e desemprego em massa e o povo, junto com o empobrecimento, não aguenta mais. Agora, não são só eles que estão indo para a irrelevância, não. Da mesma maneira, as instituições, porque veja que curioso, o campo político liberal está indo para a irrelevância porque o sistema econômico liberal já foi para a irrelevância, já não existe mais, ele basicamente está morrendo. O que o Trump, a China, países asiáticos, a Rússia estão fazendo já não é mais uma infraestrutura econômica liberal. Então, a consequência da alteração dessa infraestrutura econômica tem representado também a falência da infraestrutura, do relativismo moral dos liberais, que acabam sendo, sim, os avós aí do wokeismo, mas também o campo político, porque agora eles não têm nem mais a defesa moral, porque hoje eles consideram essa questão dos desejos, né, do homem como fonte da sua própria autoridade, como a gente falou, uma sociedade axiologicamente neutra, né, moralmente neutra, enfim, isso não é mais discussão, as pessoas querem uma sociedade, querem um link que não seja só o mercado, elas querem ter uma mesma base de princípios comum, ao mesmo tempo eles também perderam a relevância econômica, e aí morre a relevância política. Mas qual é a consequência disso? Veja, esses caras dominaram o mundo durante um século. O que isso significa? Que eles montaram instituições para a sua estrutura econômica, política e cultural. Essas instituições, quando esse sistema morre, começam a ficar irrelevantes. E aí vem a discussão, que é uma discussão extremamente central para a economia hoje. O que fazer com a ONU? Porque a ONU virou uma situação irrelevante. O sistema globalista hoje está gritando, tentando manter a ONU e esses partidos liberais vivos. Parte do problema que a gente vive no Brasil, de tentar emplacar Tarcísio, Zema, é isso. Esses caras estão com um desfibrilador no sistema que está morrendo. Só que eles estão falando óbvio já. Esse sistema virou irrelevante. E, por conseguinte, as próprias instituições. Veja, a questão da irrelevância da ONU, que também foi tratada no Financial Times, não é nova. A gente sabe que ela foi lá fundada em 45 e o ponto central, o maior poder da ONU, sempre foi a construção e a criação de narrativas, entendem? Foi através da construção de narrativas, das críticas, em que eles simplesmente promoviam alguns países e outros eles colocavam no cantinho do pensamento, né? Como diria a minha avó. Então teve um cara que foi acho que foi o segundo secretário-geral da ONU, ele morreu num acidente super misterioso em 1961, quando ele estava no Congo. Esse cara chamava, acho que Dag alguma coisa, Dag Hammarskjöld, uma coisa assim. E esse cara tinha um poder de construção da narrativa global. Ele era o cara que vendia um pensamento único, sim. Tanto que ele falava uma frase que é muito curiosa. Ele falava assim, a ONU foi criada não para conduzir a humanidade ao céu, mas para salvar a humanidade do inferno. E por que essa frase é boa? Porque ele sempre falava o seguinte, eu não estou aqui para dar a solução. Eu estou aqui para dizer quem é o diabo, quem eu não quero que seja permitido no discurso público, né? Ou seja, é a ideia de dizer o seguinte,
como eu não gosto da sua proposta, que é o que nós vemos hoje, né? Como eu não gosto da sua proposta, eu não vou te matar porque você é fascista. Eu vou te chamar de fascista porque eu quero te matar. De alguma maneira, é o que reflete essa frase do ex-secretário-geral aí da ONU. Porque o que ele queria mesmo, e que ele pensava, era isso. Como eu mantenho o discurso unificado, único, o pensamento único, a narrativa única. Hoje o Antônio Guterres, que eu já falei dele aqui no Geoeconomia, ele tem a mesma visão. Ele também se manifesta bastante. Foi o cara que defendeu a política do De Gaulle, que eu já expliquei alguns geoeconomias atrás. Ou seja, pauta climática, políticas globalistas. Ele é um defensor ativo disso. E ele foi o que recentemente, por exemplo, criticou duramente, né, Israel. Só que ele é um cara que, em geral, ele é bastante cauteloso, ele é bastante diplomático, né? Só que dessa vez ele foi para cima de Israel e falou que estava presenciando massacres de civis, que a distribuição humanitária não estava chegando, não está chegando a ajuda humanitária por culpa da ONU. Mas é inacreditável isso, entendeu? Só que o que chama a atenção no discurso dele é que não é o que ele falou, é que simplesmente o mundo não dá mais importância, o mundo não ouve mais o que a ONU fala. As guerras que assolaram a Ucrânia, Gaza e, veja, o Sudão, a perseguição aos cristãos na África, a perseguição aos cristãos na China, não são faladas pela ONU. Então elas reforçam a impressão de que essa ordem que eles criaram está completamente destruída, que as autoridades não respeitam mais a ONU e que a ONU parece apenas uma mera espectadora de um mundo onde cada vez mais a força e o poder militar, o poder tecnológico e o poder econômico é o que mandam. Então o Guterres hoje é considerado, na Europa, como um figurante, não mais como um ator, como um cara que realmente foi importante. No passado, a construção, a força narrativa da ONU era tão grande que a sala de imprensa dos caras era lotada. Se você vai ver hoje, é um mausoléu. É um mausoléu a sala de imprensa. Não tem ninguém se importa com o que a ONU fala. Entendeu? Isso porque há muito tempo, principalmente os Estados Unidos, já vem acusando a ONU de frear um poder dos Estados Unidos, de ser parcial às causas progressistas, de ser uma agência de propaganda ideológica única. Então, à medida que a ONU foi se expandindo, hoje ela tem mais de 40 mil mandatos, meu caro, ela se tornou um gigante burocrático cujo papel é a construção de uma agenda progressista e ideológica única. Enquanto os líderes mundiais se reuniram essa semana em Nova York, a verdade é que nesses 80 anos que a ONU comemora, é que ela está ficando gagá, né? E até mesmo o Papa, meu caro, reclamou da ONU. No início do mês, ele deu uma entrevista e ele disse que a ONU simplesmente perdeu a sua capacidade de unir as pessoas. É verdade, porque ela virou uma agenda, um órgão de imposição ideológica, de marketing. É um órgão hoje de divisão, porque ela tem uma pauta única e uma visão única. E no cerne dessa crise da ONU está, obviamente, o Conselho de Segurança, que é o órgão encarregado pela essa carta da ONU de supervisionar a paz e a segurança internacional. Só que ela está com 80 anos e nesses 80 anos ela acaba enfrentando duas crises, uma interna e outra externa. A crise interna, meu caro, decorre desse declínio de autoridade, de relevância de um mundo que não faz mais sentido para a estrutura em que a ONU é feita hoje. E isso implica autoridade, capacidade e impacto. Três coisas que a ONU não tem mais. Agora, a crise externa é exatamente a alteração desse sistema de competição entre as grandes potências. A gente já falou aqui no Geoeconomia, a grande batalha que tem não é entre Estados Unidos e China. A grande batalha é sobre um modelo tecnocrata, tá, que quer uma economia planificada e planejada e um mundo de médias empresas da classe média que não querem uma economia planificada, autoritária, totalitária e planejada. Essa é a grande briga. Só que essa grande briga, ela hoje se reflete também não é na hegemonia entre dois países, mas em quem vai realmente reescrever ou escrever a nova regra onde o jogo vai ser jogado. A regra do jogo. Qual é o livro onde o jogo vai ser jogado? De alguma maneira, o que a gente está vendo é isso. É reescrever a política de sanção, segurança tecnológica, segurança alimentar, energética, inteligência artificial. E nisso, a ONU poderia tentar ser um órgão, veja, subsidiário à soberania dos países, mas que pudesse ser uma grande reunião de condomínio. Ela não é. Ela simplesmente não é. E isso tem causado uma enorme frustração.
Então, na verdade, o que nós vemos hoje, nesses 80 anos de aniversário da ONU, é um programa, uma tentativa de reforma, mas é que ela quer se reformar sem mudar. Então não há otimismo em relação ao que a ONU quer fazer. Ela diz que ela quer se tornar uma organização mais enxuta, ágil, mais focada na defesa dos valores fundamentais. Eles reconhecem que se tornaram um monstro burocrático, que querem regular tudo, absolutamente tudo. Só que hoje essa vontade de se reformar, ela passa por um grande dilema. Por quê? Porque ela quer se reformar, mas ela não quer mudar. E existe uma diferença brutal. Uma coisa é se tornar uma organização menor, né? Uma coisa é se tornar mais ágil, outra coisa é se tornar relevante. E para se tornar relevante, ela teria que, pelo menos, reconhecer diversos pontos de vista ideológicos, o que ela não reconhece, porque ela virou uma grande agência de propaganda. Agora, é possível salvar a ONU? Talvez seja, mas teria que ser uma reforma significativa da sua essência. E é por isso que o grande risco que se corre nessa reforma é que a China bote a ONU debaixo do braço para ser esse órgão burocrático de extensão para escrever as suas próprias regras, virar um órgão regulatório chinês. Reformar a ONU, meu caro, significa limitar o seu poder, sim, limitar a sua atuação, um poder de atuação que ela usurpou dos países. E aí teria que haver uma inversão do seu papel, como uma instituição, como eu disse, subsidiária à soberania dos países. E não é só a ONU, assim como a União Europeia, que também usurpa a soberania dos países. E essa é a grande crise que existe aqui hoje. ONU e União Europeia deveriam devolver o poder aos países e serem apenas órgãos subsidiários. E essa talvez seja a principal reforma que Musk e Trump querem fazer nas duas instituições. E qualquer reforma estrutural séria que ela realmente quer fazer deveria atingir esse objetivo. Mas existe uma dificuldade. Esses caras vão precisar de 193 Estados-membros para poder fazer isso. Entende? Ou seja, é quase que o mundo reconhecendo a volta de um poder que não é mais um poder globalista. Né? E, obviamente, existem não apenas essas propostas. Se você pegar os projetos dos legisladores republicanos, eles apresentaram mais de 20 projetos de lei que poderiam mudar a forma como a ONU atua, inclusive a participação dos Estados Unidos, que obviamente vai desde sair da ONU completamente a uma reforma brutal, ou pelo menos, por exemplo, a obrigação de que a ajuda externa, o dinheiro, só viria, por exemplo, para quem votasse em mais de 50% das vezes com os Estados Unidos. Ou seja, eles querem limitar o poder de discordar. É uma solução, veja, não estou dizendo que ela é ótima, mas é para mostrar o nível de irrelevância da ONU e o nível de problemas que a ONU de fato enfrenta. Tá? Agora, como outros países também querem ter mais poder na ONU, e eu digo até mesmo o Brasil, que quer fazer parte do Conselho de Segurança, aí você tem Índia, Indonésia, Brasil, Nigéria, todos os caras querem estar na mesa principal. A realidade hoje é que a probabilidade disso acontecer é baixíssima. A ONU é uma instituição irrelevante, caduca, e dentro desse cenário que nós estamos vivendo, ela perdeu a sua importância porque o mundo, a estrutura do mundo mudou. Ela tem que deixar de ser essa promotora de um pensamento único, uma promotora de um direito internacional globalista, totalitário, neoliberal. Entende? Agora, você vai dizer, Arthur, como? Veja, o porquê ela perdeu relevância e legitimidade, a gente está dizendo. Mas como? Qual foi o causador? Qual foi o tiro? Qual foi o gatilho que fez ela perder essa relevância? Se ela era promotora tão eficiente de um pensamento único, um órgão supranacional, um órgão repleto de caixa, o que fez ela perder relevância? O que fez ela parar de ser escutada? O motivo? As redes sociais. Veja, a ONU, durante muito tempo, foi promotora de um pensamento único. Portanto, ela foi a maior promotora da guerra de desinformação que nós já vimos nos últimos 80 anos. A guerra, meu caro, não é sobre matar pessoas, isso é parte da guerra. A guerra significa impor a sua vontade a uma comunidade estratégica rival. E as guerras de informação, elas foram muito usadas. Veja, elas não são
feitas por cientistas de computação ou comunicadores, não. Isso são os meios onde ela é produzida. Elas são conduzidas por operações militares. As guerras de informação têm que ser profundamente estudadas porque nós sofremos brutalmente com elas, inclusive hoje no Brasil. E essa técnica, ela vem exatamente para apoiar manobras geopolíticas estratégicas. Ou seja, os países ou determinados campos militares fazem uma cartografia cognitiva e social daquilo que eles precisam fazer, de como eles vão criar a natureza da luta informacional. E essa natureza é exatamente para distorcer ou, o mais importante, alterar, modelar percepções de comportamento. E isso a ONU fez muito, e muito, só que ela tinha um monopólio disso. Veja, a guerra social, a guerra da informação, é manipular a vontade política, é minar uma coesão social, é corromper ou corroer a capacidade de resiliência de um determinado grupo político, social e até mesmo econômico. Isso foi feito através de ONGs, governos, secretarias da ONU, mídia. Esses caras, eles faziam um levantamento do ambiente social no seu sentido mais extensivo. E a partir daí, eles usavam a sua força política para promover ou criar resistência a determinado grupo específico. Exemplo, o cristianismo. A pauta cristã começou a ser destruída através da publicidade. Como? A ideia do Estado laico, que é uma ideia corrompida. Os conservadores também, através da ideia de ultradireita ou da volta do fascismo. A realidade é que a gente tem que entender que quando a gente fala de rede social hoje, e esse é o grande problema que nós estamos vivendo essa semana, e como na semana passada, é que a rede social, a comunicação, a narrativa é uma arma, meu caro. Não é apenas um direito, é uma arma e uma arma extremamente estratégica. Então, esses caras fizeram isso com mas muita competência. Então, eles usaram meios de ação, eles usaram valores, sentimentos, leitura, literatura, relações sociais, pontos de referência axiológicos, morais, a própria governança do mundo, a legislação, o judiciário, tudo isso virou uma arma para poder controlar a vontade do seu adversário. Se a gente pudesse resumir estrategicamente, geopoliticamente, eu diria que o século XX viu o surgimento de uma fábrica de consentimento, uma fábrica de consentimento, de consumo. O século XXI fez a arquitetura cognitiva, a fábrica de vontade. Eu vou fabricar aquilo que você acha que vai desejar. O século XX foi, eu vou dar um jeito de explorar a sua vontade para, na sua vontade, eu ganhar dinheiro. O século XXI foi fabricar essa vontade. E essa guerra foi feita assim, uma guerra que, como disse um general Valery Gerasimov, da Rússia, que ele é o atual chefe do Estado-Maior dos Exércitos Russos, essa guerra foi conceituada como uma luta armada e ela, de fato, é uma guerra total, é uma guerra entre sociedades. Por isso que a gente fala que o meio social, as redes sociais, elas são absolutamente chaves para a gente entender o mundo de hoje. As big techs são importantíssimas, como a gente já falou em alguns dias passados, da tecnopolítica. É uma nova forma de construção da política, que eles precisam sim da liberdade de expressão. Eu já disse uma vez que qual é a diferença hoje da Big Tech para a mídia antiga? A própria Big Tech ela é a própria infraestrutura onde a informação circula. O que eu quero dizer com isso? Ela precisa de todo o debate infra-ideológico. Ela deixa o Lula tuitar, o Felipe Neto, ela precisa do debate. E essa guerra social, meu caro, ela não pode ser vencida por ninguém, mas ela pode ser perdida. Deu uma de Dilma, mas é verdade. Porque ela é uma ameaça impossível de você eliminar. Você tem que sempre estar atento à construção da narrativa. Nada mais importante no mundo hoje, mais importante que a guerra financeira, mais importante que a guerra do judiciário, é a guerra de informação. E essa guerra de informação foi o evento que simplesmente fez com que a mídia e a ONU perdessem a sua relevância. Porque eles fizeram uso de muito da manipulação da mídia para poder explorar os seus oponentes. Usaram métodos subversivos, inclusive inspirado no maoísmo para poder fazer isso. E é por isso, meu caro, que a pauta woke trans foi tão relevante para essa galera.
porque eles precisavam explorar as tensões sociais, eles precisavam criar tensões étnicas, culturais, porque isso fornece um campo de narrativa para ser explorado, uma fratura no espaço social para poder ser manipulado, entende? Por isso que eu digo sempre que a realidade é que o movimento queer sempre foi um movimento de desestabilização política, nunca foi de direitos humanos. Em junho de 2025, você vê o tamanho da importância dessa guerra de manipulação de mídia, de narrativa. Quando agora teve o ataque de Israel à infraestrutura cibernética do Irã, junho agora, isso teve um efeito completamente colateral e inesperado. Quando, olha só, Israel atacou o Irã, havia dezenas de contas pró-independência da Escócia na rede. Não em Israel, tá? Nem no Irã. Estou falando lá, nas redes sociais, na Inglaterra. Essas contas sumiram, elas foram desativadas. Ou seja, meu caro, essas contas pró-independência da Escócia eram, na verdade, geridas pelo Irã. E o objetivo era isso, criar narrativas mesmo, entendeu? E narrativas para ou agradar grupos ou enganar pessoas para poder fazer uma modelagem do seu pensamento, do seu comportamento, entende? Essa manipulação da mente é talvez a parte mais importante que a gente vê. E existem algumas técnicas que esses caras fazem. Por exemplo, geralmente eles são maniqueístas. Existe o bem e o mal, né? Só existe a Lava Jato contra a Lava Jato. Existe o liberalismo e o comunismo. Esses liberais adoram o maniqueísmo. Adoram. Ou você, na verdade, vota com a gente, você tem que ser anti-PT, né? Ou seja, você não é pró alguma coisa. O importante é tirar o Lula. É assim que os caras querem ganhar o poder no Brasil, por exemplo. E eles fazem ecoar essa ideia estratégica assim. Agora, como a ONU fez isso? A gente pode ver, e isso foi muito claro, ela usou da manipulação dos sentimentos, dos sentimentos humanos. Ou seja, ela foi uma brilhante nessa parada. Ela fazia, como eu já disse, logo nos primeiros gels eu contei essa história. Ela chamava você para agir. Como é que eu crio uma causa? Como é que eu crio você para agir? Né? Como é que eu chamo você? Emergências humanitárias. Né? Emergências humanitárias na Etiópia, no Afeganistão, na Bósnia, em Ruanda. Ou seja, eles apresentavam aquelas fotos das crianças morrendo de fome, e doe agora, salve o mundo, precisamos acabar com o fogo na Amazônia. A Greta, que agora se meteu num navio de festa, né, para a Palestina, né? Enfim, mas esses caras chamam uma grande sensibilidade que te tira da cadeira. Ou seja, é a empatia, a solidariedade que vai te empurrar para um senso de responsabilidade, onde você pode resolver o problema do mundo do sofá, né? Só apertar o envio, o Pix, só manda o Pix. As mídias, meu caro, foram usadas e estão sendo usadas para divulgar crises. No caso da ONU, crises humanitárias, né? A fim de despertar esse senso de responsabilidade e solidariedade. E a resposta sempre foi muito boa, né? Porque as pessoas realmente reagiam a isso, despertavam o seu senso de responsabilidade, de empatia, através da mídia de massa. Só que veja, isso ainda é usado. Vou te dar um exemplo dessa semana. Armínio Fraga vai no jornal e fala o seguinte: a política de Lula é suicida. Veja, cara, suicida. A política fiscal é suicida, o país vai morrer. Meu Deus, o que nós temos que fazer para fazer isso? Né? Precisamos de um cara que cuide da política fiscal. O presidente... veja só, ele não falou que a política do Haddad é suicida. Ele falou que a política do Lula é suicida. Então, nós precisamos de um presidente que resolva a política suicida. Né? Quem é o herói que vai vir? É o herói do campo liberal. Tudo isso é uma... Eu não estou dizendo que a política do Lula é ruim. A política do Lula é uma M. Né? Mas o que ele está querendo me dizer é alertar para o medo para te jogar para dentro de um candidato liberal, entende? Ou seja, qual foi a malandragem da ONU? Veja, toda crise real, quando acontece uma crise real, é óbvio que ela merece empatia e senso de ação, tá? Porém, nem toda vez que você tiver um sentimento de empatia e necessidade de ação, significa que você tenha uma crise real. Sacou? Essa foi a grande malandragem dos caras. Eles começaram a aprender a criar, primeiro, através de uma crise real, a ensinar as pessoas a ter empatia e senso de ação. Inclusive educando moralmente isso, através da Unesco e políticas educacionais. Só que, depois que eles aprenderam a forma de produzir esse sentimento,
Eles tiraram a crise real e só produzem esse sentimento para que você ache que existe uma crise real. Salve o mundo, mesmo que você tenha que entregar a sua liberdade. É o confisco consentido da sua liberdade, entendeu? Ou seja, esses caras começaram a fazer uma dominação no atacado. E as ajudas financeiras ao terceiro mundo sempre vieram condicionadas a essa submissão do controle e essa dependência. Entende? Enfim, meu caro, nós vimos isso. E, obviamente, a ONU, a OCDE, elas sempre funcionaram como um fórum para negociar esferas de influência e domínio do discurso público. Toda a ajuda econômica desses caras sempre veio com planos ou interesses econômicos e políticos. Esse fórum sempre foi feito para implantar, na verdade, um plano socialista e, de certa forma, liberal, que era o globalismo tecnocrata. E é por isso, meu caro, que a ONU teme, e teme muito, e se apavora com a liberdade de expressão. O principal fator que derruba e que leva a ONU para a irrelevância é exatamente a falta de controle do discurso público e do discurso único e do regime único que esses caras fizeram. Se você pegar a maioria dos regimes autoritários, eles sempre quiseram agregar a opinião em um bloco único e utilizaram de censura, espancamento narrativo e engenharia social. A guerra de informação não é uma guerra de desinformação, meu caro. Na verdade, a guerra de informação verdadeira é moldar o imaginário para distorcer a percepção da realidade e orientar os comportamentos. É o que estão fazendo hoje com o Trump, né? Olha quanta maluquice ele está fazendo, o Trump não sabe o que está falando. A ideia de que ele é um maluco tocando os Estados Unidos com ideias idiotas. E é isso que é a verdadeira vitória estratégica numa guerra. Porque a verdadeira vitória estratégica depende da batalha das percepções. Isso é uma guerra real. Vou dar exemplos que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, de ONU, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, um dos modos de ação preferidos do GMS, tá? É o ataque informativo. A Rússia, por exemplo, é óbvio, ela é especialista nesse campo, mas ela não é a única. Você tem, por exemplo, um relatório da Escola de Guerra Econômica Francesa mostrou como foi feito as manobras informativas turcas contra a França. As operações no Azerbaijão, por exemplo, na Nova Caledônia, foram identificadas, decifradas pela agência francesa, a Viginum. Também houve o caso de influenciadores argelinos na França, que mostraram como operações de desestabilização foram conduzidas pela Argélia. A China também adora moldar os espaços informativos, né? Só que ela usa os funcionários dela para moldar um quadro de normas que seja favorável. E esse é o perigo dela pegar a ONU. Isso por um lado. Mas, por outro, ela usa os meios de comunicação para poder vender e propagar essa nova ordem mundial da mídia. Por exemplo, utilizando ativos e pessoas locais. Um cara que faz isso no Brasil, Elias Jabbour. Ou seja, são grupos subversivos que partem para conquistar os espíritos. Até mesmo os países aliados dos Estados Unidos sofreram ataques, muitas vezes, informativos. E as democracias são muito fáceis de terem ataques, de sofrerem ataques informativos, porque elas apresentam falhas e contradições estruturais que são rachas internos, que são explorados dessas unidades especializadas e de agências públicas, como a Viginum na França, que expõem, no caso deles, né, internamente, uma série de manobras de desinformação no território nacional. Mas adoram fazer essa manobra fora. Por isso que é uma guerra constante, entende? Agora, a parada, meu caro, está tão doida. A parada está tão doida. A parada, eu vou repetir, está tão doida, mas tão doida, que eu estava na Inglaterra e eu descobri uma coisa que é muito doida, que é realmente muito doida. Os cientistas britânicos, cara, e australianos estão fazendo um experimento, um teste, que se chama inoculação psicológica. O que esse cara faz? Ele pega indivíduos e eles apresentam vídeos curtos de desinformação mesmo, falsos. Então, a mente do cara começa a acostumar com o modelo da desinformação, né, que é feito. Então, eles são expostos quase a doses controladas de desinformação, que começa a funcionar como se fosse uma vacina. Inacreditável, cara. Ou seja, um mecanismo automático de defesa contra as técnicas de desinformação conhecidas. Ou seja, os caras estão fazendo o que chama de pré-bunking, ou inoculação cognitiva, entende?
que é mais eficiente, na visão deles, do que o desmascaramento ou a desmistificação de uma determinada ideia. Bom, os caras estão fazendo isso. Agora imagina a gente no Brasil, que não tem ideia de que isso está acontecendo. O quanto nós somos expostos a essa possibilidade de desinformação, né? Ou seja, isso funciona, na verdade, como um grande corpo de uma grande batalha de narrativa. E por isso que eu volto a dizer, e tenho falado nos últimos programas, nada mais importante que a narrativa. Só que os governos usam a censura, né, exatamente para garantir, e têm usado cada vez mais, o discurso único, teoricamente para proteger as pessoas, como se fosse uma proteção cognitiva. Só que isso afeta a liberdade de expressão. E um dos argumentos que esses caras usam, que é mais comum e até intuitivo, tá, para limitar a liberdade de expressão, parafraseando o Karl Popper, né, vou parafrasear esse maluco, maldito, a liberdade de expressão em democracias modernas, eles usam uma coisa chamada falácia de Weimar. O que é isso? Esse argumento diz o seguinte, que se a República de Weimar na Alemanha tivesse feito mais para proibir a propaganda totalitária, a Alemanha nazista e o Holocausto poderia ter sido evitado. Então as democracias modernas não se podem dar o luxo de cometer o mesmo erro. Eles têm que simplesmente começar a acabar com o discurso de ódio. Só que isso é uma tremenda falácia. Sabe por quê? Porque houve sim inúmeras tentativas constantes de silenciar o Partido Nacional Socialista do Bigodinho. Houve muitas. Essas tentativas, na verdade, tiveram um efeito contrário. Elas ajudaram a aumentar o interesse e a simpatia pelas causas do Bigode, meu caro. Transformou esses monstros em mártires. E talvez o mais assustador é que os bigodinhos, todos os bigodinhos nazistas, né, usaram depois essas leis de emergência criadas para abafar o discurso nazista da República de Weimar para estrangular a própria República de Weimar e que eles queriam, e essas leis queriam proteger. Agora, entre nós, análise franca, o que faz o STF no Brasil? Eles usam as leis democráticas para asfixiar a própria democracia. É a mesma coisa. Só que após a Segunda Guerra Mundial, o imperativo de proibir a propaganda nazista foi explorado por inúmeros regimes, inclusive totalitários. O Stalin, meu caro, usou isso na União Soviética. Ele usou a falácia de Weimar para pressionar, inclusive na ONU, a introdução de restrições ao famoso discurso de ódio na lei internacional de direitos humanos. Só que isso não ajudou a permitir a liberdade de expressão e reduzir a violência, não. Isso só legitimou a repressão, a dissidência no bloco soviético. Ele favoreceu, sob proteção de uma lei internacional de direitos humanos, que outros grupos que queriam se opor a ele fossem considerados discurso de ódio. Agora eu te falo, o que nós estamos vivendo na democracia brasileira e no mundo é a mesma coisa. Quem se opõe ao regime é considerado discurso de ódio. Veja, isso também foi usado por estados majoritários muçulmanos, que começaram a dizer que blasfêmia, por exemplo, teria que ser proibida, porque era um discurso de ódio. Então a falácia de Weimar virou uma escola de pensamento, né, que se diz comprometer com igualdade, dignidade, mas no fundo ele faz o uso da palavra discurso de ódio para espalhar a proibição e a censura, e com o pretexto de proteger minorias, grupos vulneráveis, de discriminação e de opressão. Só que a verdade, meu cara, é que a censura nunca vai ser um remédio apropriado ou eficiente a uma sociedade que quer e está comprometida com a liberdade e a igualdade. Proteger, meu caro, vulneráveis, proteger da discriminação, proteger grupos, só se dá através da preservação da liberdade. E isso deve ser verdadeiro. Ou seja, liberdade de expressão e igualdade não são mutuamente exclusivos, mas se reforçam mutuamente, entende? A verdade é que a liberdade de expressão, o discurso para todos, é que funciona na esfera pública. É o que deveria realmente fazer com que o mundo avançasse. Ou seja, todos esses argumentos de acabar com o discurso de ódio geram pontos cegos ideológicos de conveniência política que são usados para sufocar a livre circulação de ideia e impor a censura sob disfarce de um determinado espírito público.
Isso é que acontece no Brasil. E é por isso que nós vemos, sim, dentro do ambiente de censura e dentro de um regime totalitário. Por isso, é que as elites que dominam esse regime e a ONU temem as novas tecnologias, porque a nova tecnologia de comunicação, ela sempre cria eventos disruptivos e levam, e veja só, não estou falando só da internet não, mesmo da imprensa, uma caminhada que vai da imprensa à internet e acabam tirando da mão desses caras o controle do discurso. Vou te dar alguns exemplos para vocês. 1525, Erasmus de Roterdã, um escritor, ele chegou e disse que as impressoras acabaram com os livros porque encheram o mundo com panfletos e livros de gente tola, ignorante, maligna, caluniosa, louca, ímpia e subversiva. Ele queria proibir os livros para todo mundo. Na década, aliás, em 1780, após décadas de oposição à censura, o iluminista, esses caras adoram dizer que são pró-liberdade, mas adoram uma canetinha, Bom, o iluminista Elie Luzac categorizou como pragas da sociedade escritores de jornais que eram pró-democracia, porque eles falavam que estavam formando cérebros furiosos e doentes. Em 1858, esse jornal vagabundo chamado New York Times, que hoje fala que é o defensor da liberdade, ele lamentou o uso do telégrafo transatlântico. Disse que era superficial, repentino, muito rápido para a verdade. Em 1948, o filósofo e defensor da liberdade Alexander McKeown argumentou que o rádio não iria formar indivíduos livres. Meu caro, impor o silêncio não significa defender a democracia. A tolerância real, ela requer a liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade hoje de expressão é o grande ativo geopolítico que está sendo atacado, sim, porque as novas tecnologias permitiram um fluxo de informação que levaram ao fim do pensamento único e da propaganda uniforme feita pelo liberalismo rentista junto com o wokeísmo, que era amplamente divulgado por um único meio, a ONU, através das mídias. O conhecimento, esse pensamento alternativo, tirou essa legitimidade autoimposta da ONU e o centrismo liberal como política única e reviveu as políticas industriais. Assim como a ONU, a União Europeia também vai ter que rever o seu papel, meu caro. As políticas industriais da União Europeia, essas políticas industriais sempre foram utilizadas largamente para promover políticas de pesquisa e desenvolvimento e criaram setores estratégicos chaves. Foram importantes para a inovação, produtividade e crescimento econômico. O que a turma hoje dos liberais não conta é que o milagre do leste asiático foi considerado, sim, um dos maiores episódios de desenvolvimento moderno exatamente porque utilizava políticas industriais. O desenvolvimento do pós-guerra dos Estados Unidos e de outros países capitalistas centrais aqui na Europa foi baseado em uma extensa política industrial. Durante esse período, os estados apoiaram empresas privadas por meio de ajuda financeira, investimento, fundos de pesquisa e desenvolvimento, compras públicas, proteção de mercado, consórcios, estratégias de educação pública, telecomunicações, redes de transporte e energia. As ferramentas de políticas nacionais de desenvolvimento incluíram, meu caro, uma vasta gama de indústrias estratégicas, infraestruturas chaves e monopólios que acabaram sendo derrubados. Tanto do ponto de vista histórico quanto teórico, o caso econômico para a realização de uma política industrial, meu caro, é sólido. O Trump não é um maluco, ele simplesmente está enfrentando um regime rentista que destruiu a política industrial e o emprego. A era neoliberal destruiu a política industrial nos países ocidentais. Os governos se afastaram dessas políticas industriais, lideradas muitas vezes em parceria com o Estado, e simplesmente orientaram apenas para o mercado, o famoso livre mercado, que se dizia criar a desregulamentação, mas é mentira. Eles só criaram uma re-regulação oligopolista, entende? Simplesmente acabaram com um planejamento estratégico do país e entregaram nas mãos apenas de exploradores parasitas do Estado. Isso foi o caso aqui na Europa, no Tratado de Maastricht, que incorporou, não se iluda, incorporou claramente o neoliberalismo no tecido da União Europeia.
Tá? Esse último acordo proibiu uma série de políticas, até mesmo keynesianas, neo-keynesianas, aí é uma outra discussão, mas esses caras simplesmente tiraram a capacidade de soberania do poder público. Se você pega o artigo 107 e 108 do Tratado do Funcionamento da União Europeia, eles mostram claramente que os estados têm hoje uma capacidade limitada de atuação. E essa abordagem reflete um compromisso fundamental com o anti-intervencionismo que foi criado, entende? O fato é que a Comissão Europeia ela é responsável, sim, por garantir que os estados não consigam se desenvolver, bloqueiam os auxílios dos estados-membros. Esses mecanismos de supervisão sublinham esse compromisso da União Europeia em, de verdade, desenvolver, garantir que cada país se desenvolva. E a justificativa para essa configuração, nós já falamos extensamente nos últimos 2 programas, mas é para mostrar que houve, além da questão monetária, além da questão da União Monetária e Fiscal, que acabou não sendo totalmente implementada, mas dessa formação política desse Politburo, foi a destruição planejada das políticas industriais. Por isso é que é essencial enfatizar, meu caro, que a União Europeia aqui, ela terá que se reformular. Isso é inevitável nesse novo mundo. Só que existe uma campanha de propaganda para tentar dizer que o pensamento economicamente correto liberal é o verdadeiro. E a partir daí vem com ele uma série de políticas ambientais, vem uma série de políticas que são destrutivas. Muitas dessas regras são hoje feitas por órgãos não eleitos, como a Comissão Europeia. Não tem nenhuma harmonização com o povo. E esse é o grito que o Financial Times tem dado desesperado. E até o Draghi, né, que eu chamo de Mário Droga, que é o cara que já foi escreveu o relatório de produtividade, ele fala, as barreiras regulatórias, o que a gente fez, simplesmente traz condições onerosas, impossíveis para o setor de tecnologia, incluindo e principalmente empresas mais jovens. É claro, foi feita uma política para a destruição das pequenas e médias empresas no mundo. Esse é um grande projeto liberal. Só que após a eleição do Trump, né, a política, a necessidade dos países por uma resposta industrial rápida tem sido esmagadora. E isso tem um acordo e, obviamente, o pedido da população. Ou seja, existe um quadro complexo de governança na União Europeia que terá que ser destruído. Ou seja, a forma de simplesmente ser irrelevante dessa política liberal da ONU será também a da União Europeia, que terá que ser refeita. ONU, liberalismo, União Europeia, instituições liberais, como o judiciário, terão que ser amplamente reformados. Sabe por quê? Todos eles perderam legitimidade e relevância, só conseguem controlar na base da força. E é por isso que eles têm tanto medo das redes sociais. Isso representa a essência desse movimento, a oposição a tudo isso, representa a essência dessa direita soberanista que está pisando na cabeça dos liberais tradicionais. E só chegará ao poder se continuar fazendo isso, porque, de fato, é o sistema que precisa também ser derrubado. Agora, a principal reação desse sistema para garantir que eles recuperem a sua legitimidade é o controle da liberdade de expressão. E é isso que, por isso que nós temos que tão fortemente defender, meu caro, e perseguir a cultura da liberdade de expressão, não caindo nas falácias que estão por aí. Agora, meu caro, se isso vai dar certo ou não, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos GeoEconomia.